Mas falar de Samuel e como ele começou a ouvir a voz de Deus, no princípio, nós teria que saber pelo menos como que Samuel apareceu aí na Bíblia, né? Como que começou essa história de Samuel, que também está lá em Samuel 1:10, se vocês quiserem me acompanhar, eu vou ler a oração que a mãe dele fez. A mãe dele, vocês já conhecem a história dessa mulher, né? Que era Ana, que pediu um filho. Deus tinha um propósito para ela, e a Bíblia diz que foi Deus que deixou a madre de Ana, e é por isso que ela não tinha um filho. Mas Ana pedia esse filho para Deus, tanto é que a gente sabe que ela tinha, na própria oração dela, falando que Deus tinha esquecido dela, mas não era só isso que Ana vivia tão triste, porque tinha mais coisa que atrapalhava a vida dela. Tinha uma mulher chamada Penina, que todo mundo sabe, e um homem chamado Eucana, e ela que estava um pouquinho revoltada com Deus, porque Deus não dava o milagre que ela pedia. Eu não sei por quanto tempo Ana pedia esse milagre para Deus, mas eu creio que ela pedia há muito tempo. Mas como eu já conversei um pouco sobre Samuel, talvez vocês lembrem, que Ana pediu um milagre para Deus, mas esse milagre que Ana pedia não era um milagre para ela. Esse milagre que Ana pedia, o coração dela estava cheio. Ela pedia aquele milagre e falou: Deus, o dia que você me dá esse milagre, eu quero pegar esse filho que eu estou te pedindo, eu vou chegar lá na cara dessa Penina e vou dizer: olha aqui o meu filho. Né? Quem sabe Ana dá dica para a Penina assim: olha, e é mais bonito do que o teu ainda. Olha, e então eu acho assim que Ana tinha um negócio no coração de Deus, falar assim: não, para isso eu não vou te dar esse milagre que você está pedindo. Eu creio que quando Ana começou, obrigado, Fia, que Ana começou a olhar talvez para o marido dela, que também poderia dizer para ela: Ana, uma hora Deus vai dar esse milagre para nós. Mas o que ele falava para ela? Ana, por acaso eu não sou mais do que 10 filhos para você? Ele, além de tudo, não incentivava ela a conseguir esse milagre com Deus. Então, tinha um marido, tinha uma mulher, e ela também ainda ficou contra Deus. Agora a gente vai ver como que ela orou para mudar toda essa situação da vida dela. Ela fez um voto dizendo, está lá no Samuel 1, no capítulo 1, versículo 10. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, mas lhe deres da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida. Ainda ela fala que pela cabeça dele não passará navalha. Então você olha aqui, a Ana chegou de um modo diferente diante de Deus. Agora ela não é mais aquela mulher que está olhando para Deus e dizendo: Deus, ainda ela tem esse sentimento dizendo: Deus, se você não se esquecer de mim. Bom, pode Deus esquecer alguém? Pode Deus não lembrar daquele que ele não se esqueceu, nunca esqueceu? Então ela fala assim: Deus, se você não se esquecer de mim, se você lembrar de mim e ficar atento a tua serva, e me der este filho homem que eu te peço, eu te devolverei, darei a você
todos os dias da vida dele. O que ela fez? Ela não pediu milagre para ela mais. Ela não pediu milagre mais para fazer, ir lá na casa da Melina lá e bater lá, Melina, olha aqui, ó, a Pelina, né? Eu estou lembrando da Melina. Olha só aqui, ó, olha aqui que eu ganhei de Deus. Ela não estava mais com esse tipo de coisa no coração dela. Ela falou, olha, eu te devolvo. É para a tua honra e é para a tua glória. Passou um tempo, o que aconteceu? A mulher engravidou. Estava lá o milagre. Por isso que eu acho assim que às vezes a gente deve começar a saber conversar com Deus. Porque nessa passagem que a gente vai ler de Samuel, Samuel vai conversar com Deus. Então veja assim, olha, Deus deu um filho para ela. Mas o milagre não para aí. Vocês sabiam que ela teve mais filhos, além desse? Ela devolveu um filho para Deus. Deus deu mais 5, 7, parece, para ela. Mas é nessa base. Eu acho que quando você olha o lado assim de você dar alguma coisa para Deus, você sempre vai dar menos que Deus dá para você. Amém. Você dá 1 e Deus te dá 5. Você devolve 1, Deus te dá 7. E nessa matemática de Deus que você não consegue nunca chegar a ponto de comparar com Ele no que Ele pode te dar, a gente vai olhando essa história, vai dizendo, Deus, eu tinha uma visão diferente, eu também estava pedindo um milagre para Deus. E sabe, eu estava querendo, uma buzinada com um carro bem bom aí um dia, com um cara que um dia passou com um carrão e me deu uma buzinada também. Daí Deus falou, é para isso que você quer um carro? Não. Mas eu estou a fim de um dia ter a voz mais bonita dessa igreja, só para que alguém que já prestou atenção na minha voz, disse sataquara rachada, está cantando aí. Então, Deus falou, vai continuar pior do que está agora. Deus é assim, Deus, eu já falei um dia que eu não sirvo para ser Deus, porque se você não me agradecer, eu tiro a tua bênção. Se você não me agradece, eu vou lá e tiro a tua bênção. Eu não sirvo para ser Deus, Deus é muito bom, né? A gente faz as coisas para Ele, vira as costas para Ele e Ele continua abençoando. Imagine se nós fosse Deus. Eu tenho uma bênção para o ídolo. O ídolo lá, contando, olha aqui que eu consegui. Como que você conseguiu? Ele foi eu que te dei. Também é um trabalho. Sabe que essa pessoa vai conseguir, então, diferente com a tua força, quero ver. Então, muitas vezes, a gente não presta atenção no modo que Deus trabalha. Então, quando Deus deu o filho para ela, que ela foi cumprir o que ela prometeu para Deus. Será que é fácil você entregar um filho e dizer, pega aí o meu filho aqui, fiz um voto com Deus e vou deixar ele por você? A história diz que ela foi, um ano depois, ela foi levar o filho, ela desmamou o casinho primeiro, e depois foi lá, entregou, cumpriu o que ela fez. Ela não foi lá fazer o que o coração dela no tempo queria, mas ela foi agradecer aquele que deu o milagre. Muitas vezes a gente usa o milagre, faz coisa errada, mas essa história ensina a nós ser junto com aquele que te dá um milagre. A gente diz, Deus, é teu, foi você que me deu. Não, acho que não é só aquele filho que ela fez isso, não. Os outros ela não levou, mas ela aprendeu uma lição, que quando ela entrega para Deus as coisas começam a fluir. Então eu vejo que ela foi levar o filho lá para o sacerdote, para o Eli. Agora a gente vai entrar lá no Samuel 3:10, que eu estava falando para vocês. Esse aqui é só para a gente saber aonde começa essa história do Samuel. Interessante a gente saber que parece, olhando assim, Samuel falar com Deus, foi tudo fácil. Foi tudo, Samuel
escolher uma pessoa, e deu tudo certinho, e de repente ele começou a ser profeta. Mas a história não começa assim. A história diz que eu vou ler, na verdade, aqui, o do Samuel 3,10, para que vocês vejam que a gente está lendo uma passagem bíblica aqui. Acho que aqui no 8, quando ele começa, de novo o Senhor chamou Samuel. Samuel, se levanta e foi até ele e disse: estou aqui, Senhor, me chamou? Disse ele: meu filho, não chamei, volte lá e se deita. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor, então, ainda não lhe havia sido revelada. Então, o Senhor chamou Samuel de novo. Samuel, pela terceira vez. Ele levantou e foi até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então, Samuel foi deitar. Então, se a gente olhar aqui, Samuel ficou na casa do Eli. A palavra diz que com Eli, Deus não estava falando com ele, me parece, que senão Deus tinha falado para ele: Eli, eu vou falar com Samuel, falar com Samuel, e Samuel passava as ordens para Eli. Mas parece que Eli estava sem ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia fala que a casa de Eli estava, o ministério dele estava em declínio, ele estava se afundando. Então aí que a gente vê a história de Samuel. Foi levado para uma casa que me parece não ser muito boa, né? Você vai aprender com alguém que não está mais agradando a Deus? Você vê que a história me parece estar sendo um pouco estranha de um modo de você olhar. Ana leva o Samuel para aprender com Eli, onde o ministério dele já estava em declínio. A Bíblia fala que ele tinha 2 filhos e ele dava mais atenção para os filhos do que para as coisas que eram de Deus. Então a palavra diz que Deus já estava de olho nele, vamos dizer assim. Deus já estava por aqui com ele. Mas então Samuel, estando ali na casa de Eli para aprender, eu não sei qual que é a esperança da gente estando numa casa onde as coisas estão tudo errado. A esperança, eu creio, olhando assim, que tem que estar em Deus. Porque se a gente fosse olhar pelo lado humano, a gente fosse olhar, vamos dizer assim, uma pesquisa que faz: filho de pobre será pobre, filho de divorciado será divorciado também. Quem fala isso? As pesquisas, isso tudo diz. Mas será que o cara que está sendo aprendendo com um cara que está em declínio, não aprendendo, que não faz mais as coisas que agradam a Deus, será a mesma coisa? Será que quando é com Deus as coisas mudam dessa parte? Porque a gente faz olhando por uma parte: nossa, o meu filho só anda com quem não presta. Ele parece que não presta também. É o mínimo que a gente imagina, né? Também não presta. Mas olhando assim, Samuel na casa do Eli, e Deus
falando com ele, mas ele não entendia a voz de Deus. Deus chamava o nome dele e ele ia lá falar com ele. Mas aí eu pergunto para a igreja, como seria então a voz de Deus para ser tão confundido com a voz dele? Porque se ele chamava Samuel, e o Samuel saiu do quarto e ia falar com ele, será que a voz de Deus ela é parecida com uma voz humana? Nós que aprendemos a ver que a voz de Deus é uma voz tão forte, um barulho de muitas águas que a gente vê, às vezes em Salmo, algumas partes que fala que a voz de Deus é diferente, mas me parece que ela não é diferente. Me parece que é nós que não conhecemos a voz dele, não sabemos discernir como que ele fala e quando ele fala, porque na hora que Samuel saiu lá do quarto de Eli, eu acho que ele chegou lá, o Eli falou para ele, ei, fala, Senhor, o teu servo ouve. Agora, eu acho que ele já chegou com um pouquinho mais de visão do que estava acontecendo com ele. Mas, porém, no meio desse trajeto, até chegar ao quarto, ele sabia que na hora que ele abrisse aquele quarto para entrar lá dentro, Deus poderia falar alguma coisa para ele que ia mudar a vida inteira dele. Agora é o saber o que Deus quer falar. Será que é o que você quer ouvir? Será que é o que você espera ouvir de Deus? Ou será que você chegaria na porta daquele quarto e falar, abre essa porta ou não abre? Deus está lá dentro. O que você vai fazer? O que nós faríamos se nós soubéssemos que Deus está esperando nós para falar no nosso quarto secreto? Nós vamos conversar com Ele. O que nós faríamos? Será que nós chegamos lá dizendo, eu vou abrir essa porta, vou entrar e quero falar com Ele. Eu não sei o que Ele vai falar comigo, mas o que Ele falar eu aceito. Ou será que você vai dizer assim, se Ele falar comigo lá dentro, eu tenho que parar de ouvir aqueles que falam aqui fora. Aí você tem que tomar uma decisão de dizer, eu vou entrar aí dentro desse quarto. Eu vou entrar dentro desse quarto. Eu vou falar com Deus. Deus vai mudar a minha história. Mas o interessante, entre o quarto e Samuel, alguém tem que tomar uma iniciativa disso aí. Deus estava lá esperando Samuel lá no quarto. Deus não saiu de lá. Cada vez que ele voltava, Deus estava lá dentro, falava com ele. Deus continua no quarto esperando. E cada vez que ele volta lá, Deus fala com ele. Mas para você conversar com Deus, estão olhando por esse lado, você precisa dar aquele passo de fé, né? Ir até o quarto. Você precisa tomar essa decisão. Você tem que dizer, eu vou entrar no quarto. Eu quero ouvir a voz. Quero ouvir o que Ele vai falar comigo hoje. Será que é difícil nós ouvir Deus? Será que é tão difícil a gente discernir a voz de Deus? Vocês lembram, meus irmãos? No começo de tudo, quando Deus falava com Adão e Eva, Ele chegou lá e falou, Eva, tem dessa árvore que você não pode comer. Dessa aqui também não. Eva sabia que conhecia a voz de Deus, mas de repente pareceu uma serpente falar com ela. Eu fico pensando, essa voz deveria ser diferente da voz de Deus, né? Essa voz não poderia ser um pouquinho diferente? Até mesmo você olhar assim, eu mesmo, se eu sou, se uma cobra começa a falar comigo, eu faço de perto de medo, cara. Porque veja, imagine que loucura seria você uma cobra falando com você, a não ser que todos os bichos falassem. Mas veja para quem que ela foi dar atenção. A qual voz que ela foi escutar? A voz de Deus, ela não escutava. Mas uma cobra falando, ela foi lá. O quê? Trocou umas ideias com a cobra ali, né? Trocando essas ideias ali, veja bem. A cobra queria saber o que ela estava pensando. Nem a cobra sabia. A cobra queria saber. Por isso que a pergunta dela
foi o que Deus tinha falado para ela. Ela não sabia. Então a cobra perguntou para ela, o que Deus falou para você? Vamos dizer assim, umas palavras diferentes, mas o que Deus falou para você não fazer? Ela não sabia o que Deus tinha falado. Ela queria saber para ela poder tramar um plano. A Eva falou não. Falou, de todas essas árvores que tem aí, dessas aqui, ela falou para nós não comer. Mas, veja, no baita do jardim tinha só aquelas duas árvores que nem... Eu acho que ela passava toda hora ali, né? Olhando naquelas... Mas mudando aqui desse assunto de voz, pense como é interessante você ouvir a voz de uma cobra e não ouvir a voz de Deus. Os alinhamentos de pensamento da gente, né? A gente tem mais uma passagem da Bíblia lá que uma mula fala. E o cara que bate nela até ia matar ela se o anjo, acho que não falasse para a mula falar com ele. Mas veja os alinhamentos de pensamento e de visão. Às vezes você não está vendo a mesma coisa. A mula via o anjo lá pronto para matar ele, e ele não via. Muitas vezes a gente precisa ver para a gente poder parar. E é por isso que é bom você ter e andar com alguém que tem a mesma visão que você. Que na hora que ele parar, você, o que aconteceu? As ideias da hora, vão por aqui? Não. Veja, Deus usou essa mula para falar com esse cara aí, falou, olha, passou daqui, se já era. E ele falou, não sabia de nada mesmo, pegou aquela mula, desceu um cacete nela e falou, você vai andar, nem que seja na cacetada. Então a gente vê assim, muitas vezes, a gente não sabe. É por isso que eu acho que Deus fala, olha, tem que perdoar, eles não sabem o que estão fazendo mesmo. A gente fica perdido de uma forma, mas eu vejo assim, o Samuel nunca ouviu a voz de Deus. Será que ele era obrigado a conhecer a voz de Deus? Como vocês. Eu acho assim, que se perguntasse para vocês, eu não sei, se Deus falar, eu não sei quem é a voz dele. Eu nunca ouvi. Você vai ter que dar um discernimento, porque talvez ele fosse uma pessoa. Ele vai falar através de uma pessoa. Aí você vai poder dizer, isso só pode ser Deus me falando, me avisando. Mas ele só pode ter usado uma pessoa. Aquele tempo da serpente que eu falei, no tempo, agora não vai usar mais, mas vamos correr mesmo, né? A gente não vai ouvir a serpente, nem a mula também não, mas uma pessoa a gente vai ouvir. Mas espero que seja a pessoa certa, que seja capaz de Deus. Eli não. Ele também estava curioso em querer saber o que foi que Samuel ouviu lá de Deus. Tanto é que quando o Samuel saiu do quarto, ele mandou chamar ele. Eu creio que a pergunta de Eli foi para Samuel. Samuel, o que foi que Deus falou? E Samuel, ele falou assim para Samuel, Samuel, não me esconda de mim nenhuma palavra. Conte tudo o que Deus falou. Samuel disse, teus dias estão contados. Deus vai pesar a mão sobre você e tua casa e teus filhos. Vocês todos vão morrer. Se é isso que você quer saber de Deus, foi isso que Samuel falou para ele. Porque ele era um sacerdote. Ele estava no templo de Deus. Mas ele só era artificial no templo. Deus não se agradava de mais nada. Todo mundo estava vendo ele lá, mas Deus mesmo não falava mais através dele. Deus não aceitava o sacrifício que ele fazia. Só ele estava ali se achando que era ainda um sacerdote. Mas Deus já tinha há muito tempo olhado para ele, quando ele preparou Samuel lá no começo. Quando Samuel foi concedido a Ana pediu um milagre. Ana pedia, Deus, não se esqueça de mim. Olha para a tua serva.
não abandone. E Deus olhava a oração dela. Mas não era a oração de Ana só que ele estava ouvindo. Ele estava ouvindo a oração de um povo também, que pediu um sacerdote. Deus uniu o útil e o agradável. Fazer um milagre para Ana e ceder um profeta, um sacerdote para Israel também. Aí a história vai andando dessa forma aqui, e a gente começa a querer entender como, então, ouvir a voz de Deus, nós hoje. Samuel, depois de 3 vezes que ele entrou lá no quarto, ele descobriu que estava falando com ele. E nós? Quantas vezes será que Deus vai falar com nós? Quantas vezes Deus vai ter que falar para nós ouvir a voz dele? Eu confesso para vocês que muitas vezes eu peço resposta para Deus e eu não sei se ele ouviu minha oração, eu não sei o que ele vai dizer, não sei se ele vai dizer não sei se ele vai dizer espere, não sei se ele vai dizer, olha, isso aí eu nem vou fazer de conta que nem eu vi para isso aí, o que está me pedindo, sinceramente, eu não... vai servir mais para ser pior para você do que... Mas eu vejo assim que você pedir para Deus as coisas, você deveria dizer assim, nossa, eu pedi para Deus alguma coisa, e agora? Será que ele ouviu? Será que ele já ouviu alguma oração nossa? Como que a gente vai saber isso de Deus? Mas eu acho que nós como servos de Deus, há um meio de nós saber se Deus está falando com nós. A distância que nós estamos vivendo. Você pode não estar ouvindo mais Deus, por um motivo só. Deus está no mesmo lugar que ele estava, mas você não. Você pode estar um pouquinho mais longe do que Deus queria que você tivesse. Então, por isso que você não está ouvindo mais a voz de Deus. Porque um dia, se você está aí sentado, porque Deus falou para você, venha até o quarto. Suponhamos que esse seja o quarto de Deus. E foi aqui que Ele te chamou para falar para você. Venha. Por que você está tão longe? Você não está mais me ouvindo. Você não me ouve mais. Aí fica a teu critério, você diz assim, nossa, não estou ouvindo mesmo, está tão baixinho. Esse é o jogo que Deus faz com você, falar baixo, para que você se entusiasme por querer saber o que é que Ele está falando. É como se eu conversasse, Carmando-se lá atrás, falasse baixinho, ela não fosse me ouvir. Eu falo, mas eu preciso saber o que está falando lá. Venha mais um pouquinho para frente. E se eu fosse Deus, eu falava, venha mais um pouco. Venha. Nossa, eu estou começando a ouvir melhor. Estou começando a te ouvir melhor. Venha mais um pouquinho. E ela vem vindo. Passo por passo. É assim que Deus chama nós. Aos poucos. Nós não ouvimos a voz dele mais. Mas ele continua falando do mesmo jeito que falou, no mesmo lugar. A decisão será nossa sempre. E dar este passo que eu estou falando para você. Se você não ouve ele mais, não é ele que foi para longe de você. Foi você que foi para longe dele. E toda atitude que vai ter que ser tomada, vai partir de você. Ele nunca parou de falar. Ele nunca esqueceu de nenhum de nós. Sempre teve atento a cada oração que a gente fez. Sempre teve cuidando. E é essa forma que ele tem de trazer cada um no quarto secreto. Aí você pode vir passo a passo e chegar no quarto. Agora, a hora da decisão tua. Abriu ou não? Chegou. Deus te convenceu. E você veio.
E agora? Igreja, abrimos essa porta, entramos lá dentro, falamos com Deus, ou dizemos, não, tá bom assim mesmo. Eu não sei e nem quero saber o que ele vai falar. Vai que ele me manda eu começar a voltar a trabalhar aqui de novo, eu tinha parado, né? Vai que ele fala comigo, ei, não foi para isso que eu criei você. Não foi para isso que eu te criei você. Ah, deu tudo errado na minha vida. E Samuel também deu tudo errado. Ah, mas se eu soubesse que ia ser tudo errado, não tinha nem começado. Ah, de outras pessoas aqui que serviram a Deus também deu, eles serviram do mesmo jeito. Mas hoje Deus falou para você, por que você está longe de mim? E por que você não ouve mais de mim? E por que você diz, às vezes, que ele esqueceu de você? Nós somos chamados por Deus para servir Ele, ser servo, nada mais do que isso. Aquilo que Deus faz além do que nós merecemos, olhando por Samuel. Quem era Samuel? Ele tinha uma linhagem de profeta na vida dele? Não tinha nada. Tinha linhagem dele, não era para ser profeta. Ana não podia ter nem filho. Mas Deus falou, olha, Ana, você conversou comigo, e de você vai sair alguém que vai ungir o maior rei desta terra, chamado Davi. Assim que funciona. A gente entrega para Deus as coisas e Deus vai fazendo sempre o melhor. Talvez eu não esperava só um filho de Deus, não é só um filho. Eu vou te dar alguém que vai ser conhecido por toda a humanidade. Vai ser aquele que vai ungir Davi, na linhagem lá de Jessé, lá daquele pessoal, lá daquele tempo, vai chegar na genealogia de Jesus. Veja onde vai as coisas. Quando a gente começa a olhar para um lado assim, ó, nossa, tudo errado foi acabar lá em Jesus. Parece que as coisas te levam lá para aquele lado. Tudo errado. Parecia que, levaram, parece que no pior lugar que tinha, lá com ele. Lá dos filhos dele, tiravam tudo de ponta cabeça, o templo, profanava as coisas que eram santas. Era tudo para ele aprender a fazer coisa errada, não era? Mas ele não fez. Ele não fez desta forma. Eu acho que quando Deus fala com você, não importa quantas vezes você vai levar para ouvir e entender a voz dele, mas uma hora ele vai fazer com que você entenda. Quarta-feira eu falei com o pastor aqui um negócio aqui, eu acho que me lembro. Se Deus fala uma coisa, ainda que demore, vai acontecer. A gente falou que Noé estava fazendo a arca, né? 120 anos. O que vocês acham que as pessoas falavam para ele? Seu maluco, que você vai fazer essa arca? Nem chove. E ele falava, foi Deus que falou que vai chover. Passava outro, ei, você só está perdendo teu tempo. Por que você está tantos anos aí nesse negócio? Deus falou que vai chover. E o que aconteceu? Choveu. Assim é Deus falando para você. Eu trouxe você aqui. Você vai me servir aqui. Se é a palavra dele, você sabe o que vai acontecer, né? Você vai servir
aqui. Agora, a palavra de Deus, ela sempre foi desse jeito. O tempo é o nosso maior inimigo diante das coisas de Deus, porque nós queremos saber quando. E ele não fala, porque se ele falar, você jamais vai ficar aqui dentro. Se ele falar para você o que se vai passar, até o fim da tua vida, para servir ele, todos vocês vão virar as costas daqui. Se ele falar, você vai ficar doente, você vai acontecer isso, você aquilo, você vai ser abandonado, você. Ah, é? Eu não servia, daí eu não vou falar. Então tá melhor nem servir se for para acontecer tudo isso comigo. O processo que Deus vai te dar, você vai passar sem saber. É isso que é interessante. Mas também tem as coisas boas que estão na frente de tua, que Deus vai te pôr. Aí você tem essa esperança. É melhor que você espere nas coisas boas. Não fique olhando só pelas coisas que podem te tirar de perto dele, mas as coisas que te levam para perto dele. Eu acho que quando a gente entra no quarto e Deus está lá, o que será que nós ia falar para Deus se nós desse de cara com Deus lá? Deus olhasse para ele, né? Você entrasse no quarto lá, fala, Deus está lá, olhar para ele. Sabe o que ele falaria para você? Você quer me dar um abraço? Você quer me dar um abraço? O que se faria? Eu acho que ele falaria assim, olha, abraço só dá gente que a gente conhece. E você não me conhece. Te chamei tantas vezes, nem minha avó se conhece. Agora você quer abraço só se dá quem a gente conhece. Eu, se eu conversar com o pastor aqui, ele me chamar lá na rua, eu conheço a voz dele. Ele falou lá, eu já conheço o ídolo, falou, eu conheço a voz do ídolo. Da Janete, do Johnny, se ele falar, dá um grito lá na rua, falar, o Johnny está chamando logo. Mas e Deus, quando chama nós? Por que será que é tão diferente de nós ouvir, né? Conhecer a voz de cada um, eu conheço a voz da Marlene, do Zinger, do Alan, da Bruna, da Nancy. Lá de casa, cada menina fala, eu já sei quem está falando. Conheço a voz. Eu ouço a voz deles direto. Estamos conversando. Falo todo dia. E é por isso que eu conheço a voz deles. E Deus? Sabe por que eu não conheço a voz dele? Às vezes não converso com ele. Ou nunca conversei, pelo menos até agora, para dizer como que é a voz dele. Que a gente possa olhar por essa palavra de Samuel, o tempo que ele levou para entender quem chamava ele e como que ele respondeu essa voz. O que aconteceu com ele depois de ouvir essa voz? E Samuel estava ali naquele quarto, assim como você também pode entrar nesse quarto de Deus. Como será que você sairia de lá? Samuel entrou, um menino lá dentro daquele quarto. A Bíblia fala que ele era um menino. Mas quando ele saiu de lá, ele não era mais menino. Ele já era um profeta. Talvez você entre no teu quarto, converse com Deus. Mas você não sai de lá como você é. Talvez você saia uma mulher de oração, um homem mais disposto a servir alguém diferente. Se você não tem mudança, é porque Deus não falou com você ainda. Porque quando Deus fala com nós jamais saímos do mesmo jeito. A palavra diz isso. Não é eu que estou falando. É a palavra que diz que quando você se encontra com Deus, você jamais é o mesmo. Você é diferente. Você pode entrar naquele quarto cheio de dúvida, mas na hora que você sai dali do quarto, você vai ser uma resposta de tudo que se tinha. O importante é você abrir essa porta. A porta está fechada ainda. Muitos quartos com porta fechada. Muitos quartos, as portas estão fechadas. Que a gente possa tomar essa decisão de abrir a porta.
falar com o Criador e dizer: eu não te conhecia, mas agora eu te conheço. Agora eu sei quem você é. Agora eu não sou mais o mesmo. Sou diferente do que eu já fui. E que as respostas que você pede para Deus, quando você sai de lá, das dúvidas que você tem, se você deixa elas lá dentro, sai com a resposta. E aí você possa ter essa intimidade um dia de entrar lá dentro e dizer: Senhor, hoje eu posso te abraçar, porque eu te conheço. Eu conheço você. Que até agora, se a gente olhasse pela palavra, nós não poderia chegar tão perto dele assim. Nossa decisão, muitas vezes, estão meio embaçada ainda. Mas que o coração de cada um de nós possa servir como foi o de Samuel, e que nós não relute contra o chamado de Deus, que você possa estar disponível sempre, que na casa dele não falte os trabalhadores, que não falte os atalaias, as formigas aí para trabalhar, o campo se amarela e nós fazemos o corpo mole às vezes. Ele está falando: eu preciso de vocês. Cada um de vocês, Deus conta. Cada um que está aqui, Deus está falando do valor que vocês têm. Vocês têm um valor. A gente, quando Deus fala assim: vocês valem mais que o mundo inteiro para mim, uma alma só de vocês vale mais que o mundo inteiro. Deus está falando do valor que você tem. E o valor que Ele pagou também por vocês. Então, quando a gente começa a dizer que Deus esqueceu de nós, e pedir para que Ele olhe, como Ana fez a oração dela: olha com carinho para mim. Senhor, você me esqueceu? A tua serva te pede um milagre. Quanto tempo que você não faz nada? Olha o que você está pedindo para Deus também. E como você está pedindo? Quem sabe Deus tem esse milagre para te entregar. Só está esperando você dizer assim: ó, a maneira certa de você falar. E para que serve? Tomara que seja para a honra e glória do Senhor. E aí, tudo vai dar certo. Irmãos, essa palavra de Samuel que eu trouxe para vocês, ela falou comigo há um tempo atrás, espero que tenha falado com vocês também, porque ela fala do jeito de você conhecer a voz de Deus, e eu creio que a maioria de nós ainda não conhece. Que a gente possa não mais confundir a voz, mas que a gente possa dizer: Senhor, eu sei que é você que está falando, pode falar, que o teu servo está ouvindo hoje. Eu não sabia que era você que falava até esses dias, mas hoje eu sei que é você. Fala comigo, muda a minha vida, transforma ela, porque partir que ouvir a voz do Senhor jamais vai ser o mesmo. Amém? Amém.